Quantos cliques eu preciso para gerar uma venda? Voltamos agora com 8 perguntas extremamente selecionadas. Não vou mais responder perguntas aleatórias. Semana passada, ou retrasada, eu fiz um vídeo respondendo perguntas aos inscritos públicos do canal. E teve muita gente que gostou, muita gente assim, né? Quem assistiu gostou. E pediu para que eu selecione as melhores perguntas, ou selecione melhor as perguntas que eu possa responder, e faz sentido, né? Afinal, vai perder tempo com pergunta ruim, por quê? Então, eu selecionei as 8 melhores perguntas de inscritos públicos aqui do canal. E eu vou responder. Isso aqui vai dar uma baita aula, de verdade. Talvez tem pergunta aqui que seria legal um vídeo só falando sobre isso. Então, eu tenho certeza que vai ser muito aprendizado. Inclusive, eu quero transformar isso em um quadro aqui no canal. Faço ideia, tô sem criatividade para saber qual que é o nome. Então, aceito sugestões. Como que vocês acham que esse quadro deveria chamar, ok? Eu respondo basicamente perguntas de inscritos públicos. Inclusive, se você quer ter a sua pergunta respondida, se inscreva no canal, ok? Essa é uma forma de ter a sua pergunta respondida. Tem gente que cobra, né? Tem gente que só responde quem é membro do canal. Pensar sobre isso, quem sabe? É uma boa ideia. Então, a primeira pergunta aqui é do Sem Motivai, sei lá, não consegui entender o nome, mas a dúvida é o seguinte: me tira uma dúvida. Conjunto de anúncio com publicação onde interesse aberto e criativo segmentado. Peraí. Conjunto de anúncio com publicação onde interesse aberto? Calma. A gente vai entender. Conjunto de anúncio provavelmente com público onde o interesse é aberto e criativo segmentado, ou é melhor conjunto de anúncio com público de interesse segmentado com criativo segmentado? Eu acho que você perguntou o seguinte: se é melhor você fazer um conjunto com um público aberto e um criativo que segmente, ou seja, o criativo vai segmentar, ou fazer um conjunto de anúncio onde o público é segmentado e o criativo também. Tá, vamos lá. Então, imagine o seguinte. Imagine que você tem aqui, ó, a sua campanha, certo? Vocês não estão vendo, não? Por que não tá rabiscando? Então, imagine o seguinte. Imagine que você tem aqui, ó, uma campanha com público segmentado, tá? Público de academia, tá bom? Então, o público é segmentado e o criativo é segmentado também. Ou seja, vai ter uma comunicação aqui, certo? E o outro é um público aberto com um criativo que segmenta. Ou seja, você não põe nada aqui, ó, para definir nada do público. E o que vai segmentar o público é o criativo. Por exemplo, a gente vai falar aqui de academia, certo? Musculação, esse tipo de coisa. Como que funciona cada um deles? Então, se você segmenta aqui, ó, o que você está testando? Você está testando o público, certo? Então, você quer saber qual público aqui converte melhor para um tipo de coisa que você está anunciando. Esse aqui é quando você deixa o criativo identificar quem é o público. Então, o público é aberto, você não delimita ele em nada e o criativo vai fazer isso. Ou seja, o Facebook, ele vai pegar e vai começar a distribuir. Vamos supor que esse público sejam aqui de 1 milhão de pessoas, certo? 1 milhão. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai distribuir aqui, ó, para esse tipo de pessoa, esse aqui, tudo é um público diferente. O que o Facebook vai entender? À medida que as pessoas vão interagindo com a sua publicação e as outras não, ele vai entendendo quem é o público que mais interage com essa publicação, com o seu anúncio, e vai pegar pessoas parecidas com essa, ok? Então, qual que é a melhor? Você precisa testar. Eu sempre recomendo que você foque no público óbvio primeiro, para depois expandir, abrir isso. Só que o teste é válido, até porque o Meta ele tá partindo por uma frente onde o criativo vai ser a segmentação. Tanto é que para você chegar no conjunto onde você de fato consiga segmentar, você precisa clicar em alguns botões para ele voltar para a versão anterior, para que você possa de fato mexer nessas questões de interesses e tudo mais. Ou seja, tudo está caminhando para uma segmentação por criativo. Isso não significa que conjunto de interesses não funciona. Tanto é que eu já mostrei aqui em vários vídeos recentes que conjunto de interesses ainda funciona e funciona muito bem. Então não é isso que vai fazer você ter resultado ou não. Não é se você segmenta por criativo ou por conjunto. Cara, vou desistir de ler o nome. É a pergunta de alguém aqui. Ele diz assim: programei a minha campanha para rodar dia 10/10/2024 às 14 horas. Agora são 14h29 e ainda se encontra em programado. Por que isso? Por que isso acontece, né?
Cara, pode ser um bug do meta, porque por isso que a gente chama de Facebook, dá muito bug mesmo. Tipo, esses bugs assim. Ou pode ser que você não se atentou a alguns detalhes. Por exemplo, você acha que colocou para iniciar essa campanha 10/10/2024, às 14 horas, mas você colocou 10/10/2025. Ou 11/10. Você precisa verificar todas as informações se de fato estão batendo com aquilo que você acha que você programou. Então pode ser bug ou pode ser erro de configuração. Pergunta da Inesita: como eu sei esse parâmetro de quantos cliques eu preciso para gerar uma venda? Não consegui entender isso muito bem. É algum dado certo ou que eu gostaria? Que eu gostaria mais, né? Pô, Inesita, pense o seguinte, vou responder sua pergunta. Se você basear a quantidade de vendas que você quer fazer com base no que você gostaria, pode estar muito fora da realidade. Então, o que eu digo é o seguinte: se você tem histórico de conta, se você já tem dados, por exemplo, já sei qual que é a minha taxa de conversão média, já sei qual que é o meu CPA médio, já sei qual que é o meu CTR médio, meu CPC, minha taxa de conversão, tudo. Se você tem todos esses dados, você utiliza a planilha para ter uma estimativa de quantos cliques você precisa para realizar as vendas que você precisa. Então, vamos supor que você queira fazer 30 vendas no mês, certo? Tendo esses dados, você consegue jogar na planilha, como eu já mostrei aqui também. Tem vídeo aqui mostrando, vou deixar aqui no card para vocês verem. E essa planilha, ela vai te mostrar quantos cliques que você precisa para realizar essas 30 vendas, com base nos dados do histórico de conta médio que você tem. Alan, minha conta é nova, eu nunca anunciei, eu não tenho esses dados. E o que você vai fazer? Você vai pegar uma média geral. É quase que um tiro no escuro, porque cada um tem uma métrica, certo? Uma média, melhor dizendo. Então, a média que eu tenho não é a média do mercado que você tem. Cada mercado tem a sua média. Então, tem e-commerce, por exemplo, que fica em torno de 2,5%, e-commerce que fica em 1% de taxa de conversão. Tudo vai depender. Então, se você não tem um histórico, se a sua conta é nova, pega uma média, utiliza o chat, pega uma média geral ali e utiliza essa média para se embasar, para ter estimativa. Não significa que, de fato, você vai fazer 200 cliques e uma venda. Vai depender se tudo estiver conforme o estimado. Só para você entender um pouco do que eu estou dizendo. Então, e essa é a planilha que eu mostrei num dos vídeos aí que eu postei no canal. Qual que é o ponto? Tá vendo isso aqui? Ó, isso tudo aqui são métricas. Então, ó, CTR e taxa de conversão. Então, vamos supor, pegando o mesmo exemplo, eu tenho um investimento de R$450, meu ticket médio é 250. Eu quero fazer 5 vendas, certo? Eu tenho esses dados aqui. O que ele está me mostrando? Que o meu CPA médio é de 125, o CPC é de 1,55, o CPM de 11,45. Se tudo isso for desta forma, você vai ter 5 vendas no mês e vai fazer R$ 1.215,16 e vai ter um ROAS de 2,7. Se o meu CTR de 1% cair para 0,80%, isso já muda. Então, em vez de eu vender 5, eu vendi 4 e vou ter uma receita de 972 e um ROAS de 2,2. Se minha taxa de conversão for de 1,24 para 1%, ou seja, sempre menos, eu vou vender ainda menos. Então, em vez de 5, eu vou vender 3. Então, isso aqui é para você ter uma estimativa, um norte para você saber onde você precisa melhorar. Então, às vezes, seu CTR dá para melhorar. E você fala assim, para mim alcançar meu objetivo, eu preciso focar em fazer um bom anúncio, uma boa copy e aumentar o meu CTR. Porque aumentando o meu CTR, eu aumento o número de cliques e assim consigo vender mais. Não é como eu quero, do jeito que eu quero, e sim que os dados me mostram. Ele precisa ser real. Porque eu posso falar assim, não, eu não quero pagar 11 de CPM, eu quero pagar 4 de CPM, eu não quero pagar 1,55, eu quero pagar 20 centavos do CPC. Aí fica um negócio surreal, entendeu? Fica um negócio fora da realidade. Então você precisa... É Inesita, né? Você precisa, Inesita, fazer isso com base nos dados que você tem. Se você não tem conta, pega uma média geral, ok? Pergunta do Marcelo Dias. Ótima aula. Eu sempre faço campanhas para o WhatsApp e tenho na cabeça que, enquanto mais rápido eu responder, o cliente maior as chances de conversão. Verdade. Mas no final de semana, que não temos atendimento, vale a pena pausar a campanha? Eu te devolvo a pergunta, Marcelo. Vamos supor que você invista R$40 dia, certo? Ó, olhando para você, R$40 dia. E aí, chegou no sábado e no domingo, você gastou R$80, porque é R$40 dias, e chegou lá no seu WhatsApp 20 leads. Desses 20 contatos que chegou, quantos que
fechou com você desse final de semana? Só o final de semana. Quantos desses caras fecharam com você? Se você me responde assim, Alan, 0. É muito difícil fechar com esses caras. Já tá respondida a pergunta. Você pode simplesmente ir na programação de anúncios e, cara, fala assim, não vou rodar de sábado, não vou rodar de domingo, porque eu não tenho automação para atender esse cara e também não tenho atendente para atender ele. Vai ficar 2 dias parado. Ou seja, ele se torna um lead frio de novo. O WhatsApp tem que ser rápido mesmo. Tem que ser rápido. Ok? Então, tá respondido sua pergunta. Não faz sentido você rodar no final de semana se esses leads que chegam lá não tem um fechamento positivo. Você precisa ter essa meta. Você precisa saber quantos chegaram no final de semana e quantos você fechou desse final de semana. Porque você vai saber se faz sentido você seguir ou não. Se não vai... Pensa que você poderia utilizar esses R$80 de forma muito mais eficiente se você focasse em dias onde a taxa de conversão é maior. Onde você sabe que a pessoa vai chegar lá, ela vai ter atendimento e ela vai vender. Quer dizer, ela vai comprar. Então faz muito mais sentido, né? Então, tudo isso vai depender também desse controle que eu disse pra você, que eu trouxe aqui, tá? Pergunta da Isabela Dourado. Dúvida: cada conjunto precisa ter quantos anúncios? Não tem uma regra, tá? Tem muita gente que acha que tráfego pago existe uma grande regra. E eu não gosto de ficar vomitando regras, ok? Agora, existe ali as boas práticas, digamos assim. Então, eu não rodaria menos de 1. Ou menos de 1 não, menos de 2. Eu sempre rodaria pelo menos 2 anúncios em cada conjunto. Pelo menos para fazer o teste AB, beleza? O nome 66315413. Essa pergunta, quer dizer, essa resposta é para você, tá? O 66315413. Coloca nome, né, gente? Mas vamos lá. Adoro seus vídeos e já me inscrevi. Se inscreve aí. E você que tá assistindo aí, se inscreve aí, pô. É de graça. E se inscreva e faça a sua pergunta, porque aí você tem chance de ter ela respondida aqui. Porém, tenho uma dúvida. Se eu colocar compradores envolvidos, o meu CPM pode aumentar? Pois o Face vai trabalhar mais para achar este público. Sim, pode aumentar. Mas deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Às vezes vocês se preocupam com coisa que não precisa se preocupar. De verdade. E daí que o CPM vai aumentar? Mas calma que eu vou te mostrar aqui. Tá, vamos lá. Ó. Presta atenção aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 conjuntos, tá? Compras. Acho que vocês não estão vendo, né? Acho que seria legal mostrar. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Ó, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto de compradores, visitantes do site e carrinho. Presta atenção. Ó, vou lá aqui pro lado. Valor gasto, ó, muito parecido entre eles, tá vendo? Resultado. Ó, veja aqui, ó. Que eu quero que você preste atenção. Vou vir aqui em CPM. Presta atenção aqui. Isso aqui vai mudar a sua cabeça. Olha o custo por 1000 impressões aqui. Ele é o mais caro? Teve um aumento no CPM? Teve. Pagava 14 aqui, 18 aqui, 20 aqui. Se eu for um público aberto, de interesse, mais frio, vai ser mais barato. O ponto é, cara, tô pagando R$21 em compradores. Puta, será que não é muito caro? Olha o custo por 1000 contas alcançadas. R$660. Olha aqui a diferença. Aí qual que é o ponto? Você fala assim, puta, então não faz sentido compradores. Então vem aqui, ó. Você volta aqui e uma coisa você precisa entender. Eu já volto pra tela. Dane-se o CPM alto. Dane-se. O importante que você tem que entender é, você só olha para as métricas secundárias quando as métricas primárias estiverem ruins. Porque senão você fica caçando pelo em ovo, você fica louco. É que nem a pessoa que fica vendo dia por dia. Ela filtra lá dia por dia e fica vendo, ai, nossa, o CPA aumentou, o CPA diminuiu, puta, aumentou demais, puta, tem que parar. Você não pode analisar as campanhas de forma tão micro assim, você vai enlouquecer, você não pode fazer isso. Você precisa olhar para o KPI primário. Olhou pro KPI primário? Tá bom. Então, mano, nem se importe com o resto. Pra que você vai se importar com o CPM se você tá vendendo? Então, presta atenção aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, presta atenção aqui. Ó o retorno sobre o investimento. 5, 6, 10. Compradores, 180 dias. ROAS de quase 11. Ah, mas o CPC tá lá na lua, quase R$10. E daí? Dane-se. Não importa. O importante é que esse conjunto trouxe para mim 59 vendas, com custo por resultado de R$30, ou seja, menor que de todos, com uma taxa de conversão de 27%, ou seja, infinitamente maior que todos os outros conjuntos, e um ticket médio de 330, ou seja, ticket maior. Cara, valor de conversão, quase R$20 mil. Então não importa se o CPM tá lá na lua, se o CPC tá lá na lua, não importa. O que importa é se eu tô vendendo e tendo resultado. É isso que importa. Então,
dane-se, vai aumentar mesmo o seu CPM. O importante é se você vai vender com esse conjunto ou não. E geralmente vende, porque compradores é muito mais engajado, o cara já é cliente, o cara vai comprar de você. Agora vai depender do que você vende, né? Ah, vou vender o curso de inglês para quem já comprou inglês, o curso de inglês. Cara, não vai adiantar, né? Então, você precisa também ter essa noção de negócio. Pergunta do Alisson Almeida, acho que o Alisson é aluno. Olá, professor, esse tipo de análise serve para tráfego local? Estou fazendo tráfego para minha loja física e percebo que as minhas métricas são diferentes das quais as métricas usadas no tráfego local, por não ter pixel. Não sei se eu entendi. Vou ler de novo. Eu não entendi o que você falou. Vamos lá. Olá, professor. Esse tipo de análise serve para tráfego local? Então, você está falando de um vídeo específico. Eu realmente não lembro o que eu falei nesse vídeo. Estou fazendo tráfego para a minha loja física e percebo que as métricas são diferentes das métricas usadas para o tráfego local. Ah, pera aí que você não colocou vírgula. Agora entendi. Cara, vírgula, ponto, essas paradas, ponto, interrogação é muito importante, né? Senão fica tudo sem sentido. Ó, vou demonstrar aqui. Vamos falar que eu tô... Ó, olá, professor. Esse tipo de análise serve para tráfego local? Estou fazendo tráfego para a minha loja física e percebo que as métricas são diferentes. Ponto. Aí sim, quais as métricas usada para tráfego local? Por não ter pixel? Agora sim. Agora entendi a pergunta. Não, eu não quero corrigir, não. Eu sou péssimo em português também, mas, cara, eu não estava entendendo a sua pergunta porque não tinha vírgula, não tinha ponto. Mas vamos lá, então entendi. A sua pergunta é o seguinte. Provavelmente você viu um vídeo sobre análise, métricas e otimizações. Onde as métricas ali, eu só não entendi se, quando você diz métricas, são os números ou o que analisar, tá? Eu imagino que é o que analisar. Então, não depende se é local, ou se é digital, ou se é qualquer outra coisa. Tudo depende, na verdade, do seu objetivo. O tráfego local tem as suas particularidades. Por exemplo, cara, no tráfego local, você não faz uma campanha de venda para o cara comprar direto no site, porque ele não tem site, ele não compra direto no site. Você vai levar a pessoa até lá, até o local. Então, na verdade, você nem utiliza campanhas de vendas. Então, por isso que eu estou dizendo que tudo vai se embasar, primeiro, no tipo de campanha que você está fazendo. Estou fazendo uma campanha de venda para tráfego local. Como assim? De que forma? Você está fazendo uma campanha de venda para o cara ir até a sua loja e comprar? Ou seja, a venda não acontece no ambiente virtual? Por que você está fazendo uma campanha de venda? Entende? Então, tudo vai depender. Você vai fazer uma campanha de venda? Para onde você vai olhar? Você vai olhar para compras, vendas, custo por resultado. São as ticket médias, são as métricas principais. Vou fazer uma campanha de tráfego. Então, você vai olhar para o quê? CPC, cliques, CTR, que são as métricas principais desse objetivo. Então a pergunta é, qual é a campanha que você fez para esse tráfego para sua loja física? Foi objetivo de tráfego, de alcance? Dependendo do objetivo que você fez, a métrica que você vai olhar vai depender desse objetivo. E aí tem uma outra métrica que você olha de forma interna, que é do seu negócio local, que não tem nada a ver com a campanha. Então tem que fazer essa separação aí também, beleza? Sem Germano. Mestre, essa estratégia dos 75% do vídeo, comecei a fazer ela hoje. Porém, queria confirmar duas dúvidas. O objetivo da campanha pode ser engajamento com vídeo ou precisa ser objetivo de vendas? Se a gente tá falando de vídeo, 75% do vídeo não utiliza a venda não, tá? Mas vou partir para a segunda pergunta e a gente já responde. Independente do objetivo, o público se torna qualificado? 2. Caramba, você falou que eram duas dúvidas, são 3, né? A primeira é se o objetivo de engajamento precisa ser venda. Depois, independente do público, se torna qualificado? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Com quantas pessoas no grupo de 75% já é possível rodar o remarketing para atingir esse público? Tá, vamos lá. 3 perguntas em uma só. A primeira, se você vai fazer video view, não é para usar venda. Não faz o menor sentido usar venda. É video view. Por quê? Porque é um processo, é uma etapa anterior de qualificação. Então você está comprando dados, você vai qualificar parte desse público e parte desse público que foi qualificada por esse vídeo, aí ele vai para uma próxima etapa. Então é engajamento com vídeo, video view. Outra pergunta, independente do objetivo, o público torna-se qualificado? Não. Você vai depender do objetivo que você coloca e principalmente do vídeo. Eu vou te dar um exemplo aqui.
Pegando aqui minha luzinha. Eu gosto de dar aula com luzinha, tão legal. Opa, vocês não estão vendo, né? Ó, presta atenção aqui. A qualificação, ela funciona da seguinte forma. Quando eu ensinei essa aula aqui, eu estava ensinando o princípio do funil, certo? Qual que é o ponto? Você vai fazer aqui um objetivo de vídeo view. Vídeo view, beleza? Faltou um E aqui, né? View, beleza. Pagar tá porco, né? Vídeo view, beleza. O que é que você vai fazer? A qualificação, ela também vai depender disso aqui, ó, do seu vídeo. O que você fala aqui no vídeo? Isso aqui que vai ser importante. Porque parte do público aqui, ó, vamos supor que você atingiu 500 mil pessoas. Dessas 500 mil pessoas aqui, ó, que vieram para assistir seu vídeo, apenas 50 mil pessoas assistiram 75% do vídeo. Ou seja, essas pessoas estão qualificadas para ir para a próxima etapa. E não as 500 mil, mas as que assistiram 75%. Só que a qualificação, ela vai depender do que você faz aqui, ó, no vídeo. É o que eu ensino muito lá no Fórmula. Quando eu mostro aquela planilhinha, onde eu falo dos tipos de vídeo, tipos de níveis de consciência, eu falo isso lá. Então, faz total diferença. Não é postar qualquer vídeo view aqui, sabe? Você tem que fazer isso aqui de forma estratégica. É isso aqui que vai qualificar o seu público. Não é pegar 75% de qualquer vídeo. Isso aqui tem que ser extremamente estratégico, ok? Respondida a pergunta, né? Então não é só o vídeo, mas é qual vídeo você coloca. Isso tem que ser vídeo view, para essa estratégia que eu mostrei em específico. E terceira pergunta, que eu já até esqueci, é com quantas pessoas no grupo de 75 já é possível rodar remarketing para atingir esse público. Embora o conceito não esteja errado do remarketing, você não utiliza ele no remarketing. Eu explico isso no vídeo também. Mas, referente a tamanho de público, cara, eu esperaria... Eu esperaria ter uns, pelo menos, para não ficar muito caro também, né? E aí, o peso de campanha, o peso de orçamento que você coloca nas campanhas influenciam muito. Por isso que tem gente que coloca um peso enorme em remarketing, não faz o menor sentido. Ele tem que ser um sistema que ele se retroalimenta, ou seja, o que vem de cima sempre é infinitamente maior do que tá embaixo, entendeu? Então, quanto menor a escadinha que você vai descendo, menos dinheiro você coloca, porque é menos gente ali. Então, no topo é onde você coloca mais. Sei lá, 5 mil, talvez. 5 a 10 mil pessoas. Começou a rodar, ficar de olho na frequência. Por isso que é importante que a campanha que alimenta esse público, o peso delas tem que ser muito maior. Porque senão vai ter uma frequência assim, nas estrelas. Beleza? Germano, tá respondida aí a pergunta? A pergunta aqui do GPDense. Muito bom conteúdo, parabéns. E me tira uma dúvida, por que desmarcou nas tuas campanhas stories do Instagram? Na minha cabeça é onde o pessoal mais navega ou não? É desse vídeo em específico? Às vezes eu só tava dando exemplo mesmo. Quem gravou esse vídeo foi o Alex, né? Então às vezes eu só tava dando exemplo mesmo, onde você faz isso. Mas independente disso, não importa se é mais pessoas que navegam ali no Stories ou não. Na verdade, vai depender também do objetivo que você está buscando, do que você está vendendo. Porque dependendo do que você vende, isso performa mais. Por exemplo, se você vai vender uma coisa para idosos, isso tende a funcionar mais no Facebook do que no Instagram. Só para dar um exemplo depende muito. Bom, as perguntas foram tranquilas, né? Mas eu acredito que teve muito conteúdo riquíssimo aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e outra. Cara, eu preciso muito da colaboração de vocês. Eu quero transformar isso aqui num quadro. Onde eu vou responder as perguntas dos inscritos e vou selecionar sempre as melhores perguntas. Claro, vai depender também da pergunta que você faz. Às vezes tem pergunta que é ruim, né? Aí não tem o que fazer. Mas me ajude aqui a dar um nome para esse quadro. Eu não sei ainda, vou falar com o Alex para saber, tipo, o que a gente pode fazer, qual o nome que a gente pode colocar. Mas eu quero um nome legal. E criar esse quadro aqui no canal, onde a gente vai responder perguntas de inscritos. Ou, quem sabe, perguntas de membros do canal, não sei. Vou ver, vamos decidir. Por enquanto vai ser de inscritos. E aí vocês me ajudam aí com o nome, beleza? Do quadro. O fato é que eu vou criar o quadro, só não sei ainda o nome deste quadro. Então me ajudem deixando os comentários. E mais uma vez eu peço para que vocês comentem, falando se vocês gostaram do tipo de vídeo, enfim. Deixa aí, quem sabe, a sua pergunta, inclusive. Se inscreve no canal. Deixa a sua pergunta, porque você pode virar pergunta do próximo vídeo. Próximo vídeo você pode estar aqui.